Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Amém, Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Se nós estamos aqui é porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz aquele dia por nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Tomando a oportunidade, né, que já estávamos orando do início, né, também. E que já estávamos orando em louvor. Abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Samuel 7, capítulo 7, versículo 12. É um prazer nós estarmos aqui nessa noite, podendo compartilhar a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem compartilhado nos nossos corações. É maravilhoso poder estar respirando esse ar mais um dia, como foi falado aqui na abertura do culto, né? É poderoso a gente poder acordar e poder fazer as nossas atividades do dia a dia, com o Senhor na frente, com o Senhor nos dando a vitória, com o Senhor nos dando a vida, nos dando a gratidão, porque se nós chegamos até aqui foi porque o Senhor nos permitiu, não foi porque nós idealizamos apenas um dia idealizado por nós, né? Não foi por nós, foi porque o Senhor nos deu essa oportunidade de chegarmos até aqui. E glorificamos a Deus aqui pela vida de Samuel. No capítulo 7, versículo 12, fala assim: Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar orando? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela oportunidade e o privilégio dessa palavra, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos. Se não fosse, ó Pai, pela tua palavra, nós não estaríamos, ó Deus, louvando o Senhor hoje. Se não fosse, ó Pai, porque o Senhor nos amou tanto, tanto, que enviou o seu Filho por nós, nós não estaríamos hoje, ó Pai, te glorificando e falando essa palavra do Senhor, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, que o Senhor venha tampar agora, ó Pai amado, em nome de Jesus, qualquer seja, ó Deus, brechas, ó Pai, nos nossos ouvidos, ó Deus, que o Senhor venha abri-los. Que o Senhor tampe as brechas contrárias que o inimigo tente jogar. Mas que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para o entendimento do Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha ser, ó Pai, para nós um alimento nessa noite, porque ela é assim para nós também. E nós te pedimos, ó Deus, para que aqueles que ainda não chegaram, que eles também sejam abençoados, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar em casa também, em nome de Jesus. Então podemos assentar e dar continuidade aqui no culto, né, que já foi dada a abertura. Eu gosto muito do livro de Samuel, porque Samuel tem uma história muito bonita. Samuel, eu acho que quase a maioria de nós aqui tem um Samuel para contar, né? Tem um Samuel de testemunho mesmo para falar. Aqui em Samuel a gente vê, no 1 Samuel a gente vê a oração de Ana, a gente vê o nascimento do Samuel, a gente vê o louvor de Ana, a gente vê o ministério de Samuel. E assim, é uma vida exemplar para nós, né? A vida de Ana como uma mãe que eu penso que ela já gerava, né? Ela já gerava no espírito o filho que Deus daria para ela. Porque ela já pedia a Deus que se fosse um filho varão, ela o ofertaria ao Senhor e deixaria ele realmente, totalmente separado para o ministério de Deus. E assim Deus fez. Deus ouviu no tempo certo o clamor daquela mulher e deu para ela o filho varão que ela tanto precisava para glorificar a Deus. Eu vejo assim que às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas Ana, ela podia pedir tanta coisa para Deus, mas ela já tinha tantas coisas de Deus, e Ana vai pedir logo um filho, né? Filho dá trabalho, né, irmãos? Não é, irmãos? Filho não dá trabalho? Mas é uma bênção.
Depois que a gente tem, a gente fala, nossa, o ministério é grande, né? Então, assim, a gente busca sabendo que a gente pode receber. Mas também, se a gente não receber, Deus também vai contemplar e vai completar a gente de uma outra forma, né? Então, assim, às vezes Deus pode permitir a gente ter essa bênção, que vai completar a nossa família, vai completar nosso ministério em Deus, porque a família é um ministério em Deus, é um dos nossos primeiros ministérios, é a nossa família. Então, assim, a gente precisa estar preparado para receber essa bênção de Deus, né? Que são os nossos filhos, que são os nossos profetas do Senhor, porque a gente profetiza, né, desde lá do ventre, quando Deus coloca lá dentro, e vai continuando profetizando até na estatura de homem perfeito, né, de adulto, e aí vai. Tem gente que fala assim que filho até os 100 anos, e daí continua sendo filho, e é assim mesmo. Então eu gostaria de falar aqui de Samuel, porque Samuel, ele me chama muita atenção. Como um líder, ele me chama atenção como um profeta de Deus, como um filho obediente. Porque Samuel, ele poderia muito ter se esquivado do ministério dele. Por mais que a mãe dele tivesse, mas o pai dele, aberto mão dele para a consagração totalmente a Deus, ele poderia ter se rebeliado, sim ou não? Naquela época também não tinha rebeldia? E muito. Ainda mais no meio, infelizmente, no povo de Deus, tinha coisas para serem trabalhadas, transformadas. Então Samuel, ele tinha tudo também para ser um adolescente como qualquer um outro, uma criança como qualquer uma outra. E a gente vê Samuel crescendo ali no templo. Samuel estava ali na presença de Deus. Todo ano a sua mãe lhe levava uma túnica. Todo ano o Senhor lhe dava um crescimento. E eu achei tão interessante aqui no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 20, fala assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Eu imagino assim que Samuel era bem novo. Porque assim, quando ele começa a ouvir de Deus, e ele fala para ele, se você ouvir essa voz de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Não é isso que ele fala? Eis-me aqui. Então, imagina só, um menino, depois passa por uma fase de adolescente, e ele ouve a voz de Deus, e ele escuta a voz de Deus, e ele começa a cumprir o ministério de Deus. E aí quando a gente vai olhar aqui, a gente vê que Deus trabalha de uma forma tão poderosa na vida de Samuel. E eu quero falar para você, talvez você aqui é um Samuel hoje, é uma Samuel hoje, independente da sua idade. Deus chamou você com um propósito enorme. Deus me chamou a cada um de nós aqui com propósitos eternos. A gente olha para cá, para o mundo natural, mas a gente não entende o espiritual. Então Deus nos chamou para fazer uma obra muito grande. Amém, irmãos? A obra de Deus na nossa vida e através da nossa vida é muito grande. Porque ela é para nós estarmos sendo abençoados e para nós abençoarmos os outros. Como que Deus daria para Samuel um chamado tão grande de profeta, líder, de juiz, para ser apenas lá onde Samuel tinha nascido? Não, Deus chamou Samuel para fazer tudo isso em todo Israel. Imagina como era grande Israel. Israel não é um dos países maiores, né? Lá da geografia cristã, não é um dos países maiores, mas é um país, uma potência. É um país muito grande, muito forte. Então Deus, ele ia chamar uma pessoa e capacitar para quê? Para fazer coisas grandes. E aí que a gente vê aqui, nesse até aqui nos chamou o Senhor, que significa, né, rocha do socorro. Eu acho assim tão interessante, porque no livro de Samuel fala muito de rocha. Ana falou de rocha. Aqui Samuel, nessa passagem aqui do versículo 12, fala de rocha. Então assim, quem que é a nossa rocha?
Quem que é o nosso socorro, a nossa salvação? A nossa rocha é o nosso Senhor. Amém? É Ele que não nos deixa afundar quando nós estamos passando aquelas tristes noites, madrugadas, manhãs, tardes e noites. É Ele que não nos deixa afundar, porque Ele é a nossa rocha. Ele nos mantém em pé, Ele nos dá a vitalidade para que a gente possa estar segurado nele. Para que a gente possa estar assim, ó. Se eu tentar submergir, eu seguro nele e eu não vou afogar. Eu posso submergir, mas eu não vou afogar, eu não vou ficar lá embaixo, Ele vai me puxar. Amém? E que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós aprendemos com até aqui nos ajudou o Senhor, que é possível nós confiarmos a cada dia em Deus. Em meio a qualquer situação que você esteja passando, ou eu, qualquer luta, qualquer perda, doença, em meio ao caos, é necessário nós termos essa total dependência de Deus. Ele fala conosco diariamente de várias formas. E também usa uma liderança preparada para falar conosco. Deus preparou Samuel dia após dia. Deus prepara a cada dia os nossos líderes para que eles também possam falar conosco. Para que eles possam levar o povo até a presença de Deus. Amém? Às vezes a gente está um pouco assim, vamos pensar, temorosos. E aí, o que a gente tem? A gente tem a Deus como resposta, e nós temos os nossos líderes para estar aqui, ó, atrás aqui, ó, das nossas costas, nos dando suporte de oração, nos dando intercessão, nos dando a palavra. E assim, como Deus usou Samuel a ser um líder e juiz, como profeta, ele continuou liderando, julgando Israel, todos os dias de sua vida. Lá no versículo 15 de Samuel 7, fala que ele continuou todos os dias de sua vida. Não fala que ele parou o ministério dele porque ele ficou velho, porque talvez começou a aparecer as doenças, as enfermidades, porque nós somos homens e mulheres, né, que estamos sujeitos a passar. Pessoas estão com Covid, pessoas estão com enfermidades lá do Nordeste, onde está aquelas enchentes terríveis, pessoas vão passar por aquilo, e infelizmente, cristãos também. Então nós estamos sujeitos a passar por tudo, mas nós iremos fazer tudo isso o quê? Continuando o propósito e o chamado que Deus nos fez até os nossos últimos dias de vida. Que a gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar, então nós vamos continuar fazendo. Como proceder em meio à perseguição dos inimigos? Aqui nós vemos que nos versículos anteriores, o povo de Deus era sempre atacado pelos filisteus, pelos amorreus, e isso já era uma coisa que estava ficando comum entre eles. Era tão comum que eles já começaram a misturar a questão a adoração deles já não estava mais sendo uma adoração totalmente liberada para Deus. Então a adoração do povo de Deus aqui já começou a ficar meio que misturada. E aqui nós vemos que os inimigos representados pelos filisteus, né, a gente ouve falar que filisteus eram aqueles homens bem grandes e bem fortes, poderosos, numerosos, sempre bem cheio de armas, né, para atacar o povo de Deus. Eram incircuncisos, eram totalmente perseguidores de Deus, do povo de Deus. E aqui eles se voltam contra o povo de Deus de uma forma poderosa. E para voltar agora, esse povo de Deus, que estava totalmente misturado, a seguir a Deus novamente, a louvar, a dar adoração a Deus, a fazer o altar do Senhor totalmente restaurado, como que seria capaz? Era necessário realmente o povo tirar do coração todos os deuses pagãos, os deuses estrangeiros, as imagens, as deusas que ficavam ali para que eles fossem adoradores, né? Dedicando totalmente o vosso corpo, o vosso coração ao Senhor, era o que eles deveriam fazer, e adorar somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus, aqui no versículo 3. Às vezes nós temos ainda algumas coisas que nos prendem lá no passado, que prendem a nossa intimidade com Deus de ser totalmente 100%. Existem às vezes coisas que
ainda precisam sair do nosso meio como servos de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sendo transformados, lavados, remidos. Mas nós precisamos, como povo de Deus, como povo que está no altar do Senhor, que está na casa de Deus, que leva a palavra, porque a gente sabe que nós somos a Bíblia viva, né? De Gênesis e Apocalipse, o nosso testemunho. Nós precisamos tirar do nosso coração, das nossas vidas, aquilo que realmente talvez não agrada o coração de Deus. Porque aqui, se eu for perguntar, nenhum tem Deus aqui como esse Deus tinha, né? Quer dizer, esse povo tinha esses deuses aqui de estátuas. Não, mas talvez hoje a gente tem coisas que precisa ainda sair do nosso meio para que Deus possa reinar, para que Deus possa realmente ser exaltado como Deus único e verdadeiro. Como se livrar então da derrota e da perseguição dos inimigos? Como que nós podemos fazer isso? Buscando a Deus de todo o coração, porque Ele é a nossa rocha do socorro. Não tem outro lugar para você correr. Não tem outra pessoa para você buscar, para você pedir. Para eu fazer isso. Não tem outro lugar, outra situação que me faça levar a ter essa rocha do socorro, a não ser buscar a Deus de todo o meu coração. Só assim Ele vai fazer o quê? Com que nós sejamos exclusivamente dEle e Ele nosso. É mudar de atitude perante a Deus, é jogar fora as imagens de Baal, dos outros deuses, é reverenciar exclusivamente a Deus, o nosso Senhor. Versículo 4 fala sobre isso. Samuel começou a julgar e governar todo Israel em Mispá. Eles ali se reuniram, tiraram água diante do Senhor. Ali eles começaram a ter uma atitude diferente, porque Samuel fala para eles tirar todos os deuses do meio deles. Ó, da agora para frente vocês têm que mudar de atitude. Se vocês querem realmente que Deus fale com vocês, que Deus continue a fazer no meio de vocês, no nosso meio, vocês precisam realmente deitar fora tudo aquilo que não é de Deus. E aí, eles começaram a jejuar, eles confessaram que pecaram diante do Senhor. E nós vimos aqui, e sempre falamos, que a mudança que transforma é a mudança de dentro para fora. Toda mudança que ela traz um comportamento que gera aqui dentro uma transformação, ela vai sendo transformada e com os comportamentos diferenciados para fora. Tudo aquilo que a gente pega, que está lá guardado, que não é bom e que a gente vai colocando lá na balança do Senhor para Ele pesar, para ver se está bom ou não, e vai colocando para fora, e isso vai fazendo uma diferença muito grande, vai nos deixando mais leve, vai nos deixando mais limpos, mais lavados. A gente precisa realmente assim colocar diante de Deus aquilo que tem feito um peso, né, que tem trazido assim aquela acusação do inimigo, porque foi cantado aqui que nem a acusação deve estar sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro, nenhuma maldição. Então, nós precisamos o quê? Entender que nós somos justificados por Deus. Porém, nós precisamos entender que precisamos ser submissos à vontade de Deus. Ser submissos à vontade de Deus. E aqui fala que os nossos irmãos, né, o povo de Israel, eles tiveram medo. Porque eles estavam reunidos em assembleia. Imagina, sangue de Jesus tem poder. Está lá com Samuel, reunido em assembleia, todo junto. Já tinha jejuado, já tinha confessado. E de repente algo acontece. Eles começam a ter medo. Por quê? Eles ficaram sabendo que os inimigos ouviram que eles estavam reunidos. E aí eles tiveram medo. E quando eles têm medo, eles recorrem a quem? Quando a gente tem medo na vida, quem a gente recorre, irmãos? Nós não somos fracos porque nós recorremos a Deus quando nós temos medo. É normal. Então, quando nós temos medo, o que é que nós precisamos fazer? Recorrer mais ainda a Deus. Recorrer mais. Porque a Bíblia fala, chegue mais a Deus, porque Ele vai se chegar mais a você. E aí, mais ainda, o inimigo vai fugir de você. E ele vai fugir de mim. E mais ainda, nós vamos estar entrando na presença de Deus. E aqui o povo de Deus sentiu medo, eles sentiram medo dos filisteus os atacarem. E quando ele sente medo, que é um sentimento humano,
eles são totalmente ali, eu vejo assim, como se Deus falasse assim, pobrezinhos, vocês não sabem nem o que vocês vão passar daqui um pouco, a vitória que vai ser tão grande. Vocês estão aqui reunidos com medo, mas vocês não sabem o que vai acontecer daqui um pouco, o que eu vou fazer por vocês. E aí eles começam a ter o quê? Eles têm um clamor ali a Deus. E Samuel começa a fazer aquele sacrifício. E aquele sacrifício começa a subir até as narinas de Deus. Samuel oferece um sacrifício a Deus. E aquele sacrifício, eu acredito que não era só o sacrifício de um animal. Ali tinha sacrifício de louvor, tinha sacrifício de adoração. E ali vai começando a subir, vai chegando às narinas do Senhor. E de repente, irmãos, aqueles homens, aqueles exércitos, aquelas falanges que estavam ali para atacar o povo, porque eles estavam com medo e eles iam ser atacados mesmo, Deus vai e faz o quê? Deus, tchum, dá um estrondo. E aí os filisteus ficam com medo. E aí o povo de Deus começa a ganhar a batalha, o povo de Deus começa a vencer, o povo de Deus começa a guerrear, e aí todo aquele medo que eles estavam ali, que era normal eles terem, eles começam a ter o quê? Agora coragem para vencer o inimigo, independente do tamanho do inimigo ali, eles começam a correr atrás deles, e eles correm atrás daquele povo, e eles vencem o povo, eles vencem os filisteus, e nunca mais aqueles filisteus vão lá atacar aquele povo, amém? Glória a Deus. Nunca mais os filisteus vão naquele lugar para atacar o povo de Deus. Por quê? Porque Deus se mostrou presente com o seu povo. Ele é presente conosco. Nós somos pobrezinho vermezinho de Jacó. Nós somos o pobrezinho vermezinho de Israel de Deus. A menina dos olhos de Deus. Às vezes você pensa, às vezes eu penso, mas eu sou tão insignificante para Deus, eu não sou nada para Deus. Meu ministério já parou, eu estou seco, eu estou seca. Já parou por aí. Não, o ministério não parou não, você não morreu, você está viva, eu estou viva, nós estamos vivos, o ministério aqui vai começar. Pensa que você é um pequeno Samuelzinho que está crescendo na presença de Deus, você está crescendo e Deus está vendo você a cada dia, e é Ele que está fazendo você crescer. Então você não vai parar o ministério porque você está achando que você não tem condição de continuar. Não, o ministério é Ele que te chamou e que te pôs, amém? E Ele vai fazer até em 1000 gerações o que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida, amém, irmãos? Samuel é um bom líder levantado por Deus, isso era visível. O povo reconhecia sua liderança e pede para ele invocar a Deus para serem salvos da mão do inimigo, no versículo 8. E Samuel fez isso. E quando Samuel faz isso, é o que Deus faz, Ele responde o holocausto feito pelo Samuel, com grande estrondo. E o povo ficou em pânico. Gente, isso aqui é incrível. Imagina o tanto que o povo de Israel, ali naquele momento, reconciliou com o Senhor. O povo que estava assim, totalmente esgulepado, o povo estava totalmente desfacelado, totalmente machucado, o povo estava totalmente perdido, o povo ali é totalmente reconciliado com Deus. O exército de Israel é reconciliado com Deus ali, o povo ali é reconciliado com o Senhor. Por quê? Porque nós vemos aqui, que eles exterminaram todos os inimigos, não fala que ficou inimigo aqui não. Eles exterminaram os inimigos, fala aqui no versículo 9, o versículo 10, o versículo 11. Então Deus é ainda hoje, Ele derrete, Ele derrota todos os nossos inimigos, os nossos perseguidores, os nossos faladores, os nossos tocadores de vida. Ele é o nosso Ebenezer, Ele é a nossa rocha. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, irmãos, eu quero falar para você. Não pense que a sua vida, ela acabou por aqui, não. Não pense isso, tá? Mas eu estou sentindo assim porque, nossa, a luta está tão grande e daqui para frente eu não sei o que eu vou fazer. A luta é grande, mas ela não é sua, é de Deus, amém? Porque se você levar na força do seu braço, se eu levar na força do meu braço, eu não vou conseguir ver a imensidão do braço de Deus por mim. Então eu preciso colocar todas as minhas lutas, as minhas dificuldades na mão do nosso Deus, na mão do único que pode resolver, amém? Então Ele é a solução da sua vida, Ele é a minha solução, é a solução dessa igreja, Deus é a solução do nosso país, da nossa
cidade, do nosso bairro. Ele é a nossa solução para todas as coisas. Nós temos um Deus poderoso. Às vezes a gente fica pensando que a gente é um anãozinho tão pequenininho. Diante do Senhor, a gente tem que sim se humilhar, né? Se humilhar debaixo da poderosa mão, que Ele vai nos exaltar no momento certo. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é muito forte, Ele é muito poderoso. E eu queria que você se levantasse nessa noite, vamos orar, porque a palavra, ela é para nós e para mim. E o Senhor já me falou muito aqui de Samuel. Gostei muito de ter compartilhado embaixo do Sangue Cordeiro a palavra com os irmãos sobre Samuel. Eu também, num certo período da minha vida, me posicionei como Ana, quando eu não podia ter filho, e Deus me deu as palavras certas, me deu os, como se diz, os clamores, né? Me deu uma vida assim, realmente de muita fé, e eu usava a Ana como uma palavra para mim. Eu falava, Deus, se o Senhor deu para a Ana que era estéril, Deus deu Samuel e depois deu mais 5 filhos para a mulher, é muita fé, muita bênção, muita unção, né? Então eu agradeço mais a Deus pela vida, né, de Ana e por tantas outras mulheres. Vamos